capítulo 13, versículo 15. Porque eu vos dei exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Olá, graça, paz e alegria. Gostaria de falar sobre mais algumas atitudes cristãs em algumas mensagens desta nossa sequência de Somos Diferentes. Mas antes disso, vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por mais este momento em que temos o privilégio de meditar a respeito da tua palavra. Fala ao nosso coração, ministra-nos, para que possamos seguir o exemplo do Senhor Jesus, para que possamos viver os nossos dias como aqueles que mostram em nossas ações que nós seguimos a vontade do Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. O contexto do texto que nós recomendamos para essa mensagem é o do momento em que Jesus conversa com os seus discípulos logo depois de lavar os seus pés. Mas eu quero ir além da questão da humildade que é tão falada quando levantamos esse assunto, trazemos à lembrança esse texto. Jesus é muito mais do que nosso exemplo, do que apenas na questão da humildade. Nem quero me referir literalmente ao ato do lava-pés em nossos dias, pois esse ato em si pode não ter o mesmo significado para nós como tinha para as pessoas daquele tempo que andavam grandes distâncias a pé, com muito sol, trajetos de terra, com calçado deficitário. Talvez nós não tenhamos toda a dimensão do que significava esse momento mesmo e fique difícil para a gente entender com o ato apenas, com a repetição desse ato, o que de fato ele queria dizer. Nós precisamos parar para pensar no cuidado com o outro, no carinho, na atenção, na vontade de ajudar o outro, de apoiar e, quem sabe, praticar essas coisas, também a questão da humildade, e quem sabe praticar essas coisas em outros momentos da nossa vida, da nossa caminhada diária. Então nós queremos ir além dessa questão da humildade e apenas do ato em si, do lava-pés. Para vivenciar o dia a dia da prática do cristianismo, nós precisamos buscar no próprio Senhor Jesus o entendimento de como devemos fazer as coisas, de como devemos agir, buscar no seu próprio exemplo como fazer as coisas. Podemos então verificar na história de Jesus, em alguns dos fatos dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, que a prática do cristão ela vai muito além de apenas conversar, discutir e meditar a respeito da palavra. Começa com isso, sim. Jesus tinha muitos momentos assim. Nós estamos vivendo um momento desse enquanto compartilhamos essas mensagens. E é claro, se você quiser entrar em contato para aprofundar algum ponto, discutir alguma coisa, você pode entrar em contato através do site, o compartilhandonaweb.com.br, ou através das formas de contato dos chats, dos locais onde essas mensagens são hospedadas e também através das redes sociais e tudo mais. Há sempre uma forma para nós conversarmos um pouco mais a respeito da mensagem, a respeito do que nós temos conversado. Então começa com isso sim. Jesus também começa assim. Tem momentos em que Jesus está lá falando da palavra, é verdade. Mas o estudo da palavra e a meditação a respeito das coisas do Senhor devem desembocar numa prática de vida, vivendo no dia a dia as coisas que nós aprendemos. Nas coisas do dia a dia nós mostramos que acreditamos naquilo que nós estudamos, naquilo que nós buscamos o entendimento da vontade do Senhor e naquilo que meditamos a respeito da palavra, quer no trânsito, em casa, no nosso trabalho, nos nossos estudos, em qualquer momento, durante a caminhada de vida que nós temos, nós mostramos na prática que acreditamos naquilo que nós aprendemos. Então estudamos e praticamos o Evangelho.
E Jesus não se preocupou apenas com aspectos espirituais da vida das pessoas que o rodeavam, mas também mostrou-se interessado na socialização dessas pessoas, em necessidades do seu corpo, fome e essas coisas todas, a questão da cura, os mais variados aspectos do dia a dia da vida das pessoas que estavam ao redor de Jesus. Ele mostrou que tinha preocupação. A salvação então ia além de uma mera expectativa pela eternidade, mas começava também em coisas do dia a dia, em coisas que atingem na caminhada da vida das pessoas. E essa mensagem de Jesus, esse exemplo de Jesus, nos atinge diretamente a nós, que somos diferentes. Jesus traz a salvação para o corpo também. Ele fala a respeito da questão da espiritualidade, mas ele também está preocupado com as coisas que acontecem no dia a dia, com as dimensões da vida de uma pessoa. Esse é o nosso desafio. Viver no dia a dia, diante das coisas que acontecem na sociedade, uma vida que testemunhe que nós seguimos ao Senhor, não só esperando pela eternidade, mas já vivendo desde já as coisas do Evangelho. Nós não podemos nos isolar e não podemos apenas pregar para as pessoas a respeito da salvação. Nós devemos, no meio das pessoas, sem isolamento no sentido de se afastar completamente do convívio social, a não ser, é claro, neste momento em que nós temos que tomar cuidado por conta de questões de saúde e tudo mais. Não é nesse sentido que eu estou falando, é no sentido de se afastar completamente das coisas do mundo, de viver alheio ao que acontece na sociedade, só buscando a questão da contemplação e tudo mais. Não é esse o nosso chamado. Nós somos chamados para testemunhar no meio da sociedade, mesmo que seja através de uma mensagem via internet, para que nós possamos mostrar para as pessoas que nós vivemos aquilo que o Evangelho diz e que nós acreditamos e que nós dizemos acreditar. Então nós temos que praticar as coisas do Evangelho nas coisas no nosso dia a dia, naquilo que nós fazemos, dando testemunho para as pessoas, dando testemunho de que nós realmente acreditamos nisso. E também deixar claro que quando nós fazemos algo, por exemplo, para matar a fome das pessoas, porque Jesus também agiu nessa direção, dai a eles de comer, na multiplicação dos pães, nós temos que dizer que estamos fazendo isso em nome do Senhor Jesus. E nós não fazemos isso em nome de qualquer ideologia ou de qualquer outra coisa, mas que nós também agimos em nome do Senhor Jesus quando nós ajudamos a pessoa numa necessidade física. Porque ela está com fome, nós estamos fazendo em nome de Jesus para ajudar essa pessoa. Não adianta nada apenas pregar ou ter os aspectos espirituais da fé. Nós temos também que viver esses aspectos da fé, colocar em prática, colocar nas ações do dia a dia, colocar a mão na massa e viver de acordo com a vontade do Senhor nas coisas que nós vivemos praticando o Evangelho. É claro que na caminhada cristã nós devemos sim dedicar tempo para o estudo da palavra, nós devemos dedicar tempo para o estudo de determinados temas, buscar mais conhecimento, mas essa nossa caminhada vai além disso. Ela tem que seguir para a prática, ela não pode ficar apenas no mundo dos conceitos, das ideias, apenas do que se deve fazer, do que é certo. Nós devemos viver, nós devemos praticar. Se nós na hora de praticar, na hora que nós vamos praticar as coisas no mundo, nós praticamos de qualquer jeito e não de acordo com o que diz a palavra, nós não estamos seguindo a palavra, estamos seguindo pela porta larga. Não tem alternativa nesse sentido. Nós temos que viver o que o Evangelho diz. Não interessa que as pessoas digam, mas hoje é diferente. O Evangelho não mudou. E nós temos que viver de acordo com o que o Evangelho realmente nos orienta. Que nós sigamos então realmente o exemplo de Jesus e verifiquemos a importância de lermos nos Evangelhos e observarmos como Jesus agiu no dia a dia. Suas ações passavam sim por ensinar, por conversar sobre os mais variados temas e assuntos, mas seguiam para a prática, para a vida de fato. Afinal, o cristianismo começa aprendendo, mas ele se concretiza quando nós praticamos, quando nós vivemos o que nós aprendemos. Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.